Oi, gente. Nesse novo ponto, nós vamos falar um pouco sobre a fisiologia do sistema excretor, né, humano. Então, o sistema excretor, ele é um sistema extremamente importante, visto que vai realizar todo o processo de filtração do nosso sangue para remoção, né, de substâncias, de elementos que sejam dispensáveis e que sejam deletérios ao nosso corpo, como, por exemplo, o resultado do processo de catabolismo, né, os nossos lixos celulares. E assim nós vamos manter a homeostasia do nosso organismo, controlando a saída de materiais e o reaproveitamento também daquilo que se faz necessário. Então, basicamente assim, nós vamos ter a manutenção do equilíbrio hídrico, ou seja, o volume de água líquido adequado no nosso corpo, e também o equilíbrio ácido básico, evitando assim processos de acidose ou de alcalose no nosso organismo. O princípio básico do processo de excreção nos órgãos excretores, ele se dá por meio da ultrafiltração, que, como nós vamos detalhar melhor, acontece no glomérulo renal. Então, nesse campo riquíssimo de capilares, então nós vamos ter esse processo de ultrafiltração do sangue, o processo de filtragem realmente desse sangue e o transporte ativo, seja para a secreção de substâncias, seja para a reabsorção das substâncias que foram ultrafiltradas no glomérulo renal. Além do processo também de difusão, né, o processo passivo que vai estar acontecendo também ao longo desses tubos renais. Então, quem é o órgão responsável por esses processos, né, de filtração, de reabsorção, de secreção de substâncias? São os nossos rins. Portanto, órgãos pares que vão ser responsáveis pelo processo de filtração e de reabsorção, além da secreção tubular. A filtração do sangue nos rins, ela acontece com o objetivo de excreção de resíduos no nosso organismo, como eu falei, né? O produto do catabolismo, nossos lixos orgânicos, e também de reabsorver substâncias que são necessárias, como água, glicose, aminoácidos, sais minerais. Então, isso vai manter o equilíbrio, como nós já dissemos, hídrico e ácido básico também. Vai manter o nosso organismo com o equilíbrio necessário para a realização de suas funções, evitando, por outro lado, né, a presença de substâncias que seriam deletérias a esse indivíduo. Então, inicialmente nos rins, nós temos na estrutura dos glomérulos a ultrafiltração glomerular. Então, essa ultrafiltração acontece nessa estrutura dos glomérulos, onde, como eu já destaquei, né, esse sangue ele vai chegar via arteríola aferente, ele vai passar por uma rede de capilares que forma justamente essa estrutura glomerular, e ele sai pela estrutura que é chamada de arteríola eferente. Na região dos capilares, por serem capilares fenestrados que temos nessa região, vai ocorrer a ultrafiltração de acordo com a pressão hidrostática e a pressão oncótica. E assim essas substâncias vão ser direcionadas aos túbulos renais, né, nos túbulos desses néfrons. Então, como nós já destacamos, na região do glomérulo, nós temos, portanto, o processo de ultrafiltração, né, o processo de limpeza inicial desse sangue. Então, esse ultrafiltrado inicial, em virtude de ser um produto da filtração do sangue nos capilares glomerulares, ele se assemelha ao conteúdo do próprio plasma sanguíneo. Assim, né, os nossos rins, eles são uma estrutura que se caracteriza como rim de filtração e reabsorção, visto que a maior parte desse ultrafiltrado glomerular, ele vai ser reabsorvido ao longo dos túbulos renais, sendo constituinte da urina menos de 1% desse filtrado resultante lá nos glomérulos. Assim como nas aves, né, nós mamíferos, onde os humanos estão incluídos, nós temos rins caracterizados pela produção de uma urina concentrada, justamente devido à sua alta capacidade em realizar esse processo de reabsorção. Então, aqui nós temos o detalhamento de todo o néfron. Então, os rins eles são formados por essas estruturas, né, que são os néfrons, constituídos do glomérulo renal. Então, nós temos aqui a cápsula de Bowman, né, onde ocorre no glomérulo renal essa filtração glomerular, e os túbulos, né, o túbulo proximal, a alça de Hayler,
tubo distal, nós temos aqui também os túbulos coletores. Então, é nessa estrutura glomerular que nós temos a ultrafiltração glomerular, a formação do fluido, né, glomerular, e que vai ser direcionado aos túbulos renais, onde ocorre tanto o processo de reabsorção desse fluido, desses constituintes do fluido tubular, como também a secreção de substâncias para serem eliminadas ao longo dessa condução. Os néfrons dos mamíferos são caracterizados como de dois tipos: os néfrons mais corticais e os néfrons justaglomerulares, que são aqueles mais aprofundados. E isso dá uma diferença na capacidade que eles têm no processo de filtração e de reabsorção e secreção. Então, aqui melhor detalhando, né, a estrutura da cápsula de Bowman, do glomérulo renal em si, onde ocorre a filtração. Então, é importante que a gente perceba, né, essa estrutura de arteríola aferente, arteríola eferente. Então, aqui nós temos a chegada do sangue para a arteríola aferente, para que ele seja ultrafiltrado nos capilares fenestrados do glômerulo renal. Então, esse fluido que é filtrado, ele se acumula nessa estrutura capsular, e o sangue ele retorna, depois de filtrado, pela arteríola eferente. E esse fluido que foi acumulado na cápsula de Bowman, ele é direcionado para os túbulos renais, onde a gente tem células especializadas, né, em fazer o processo de reabsorção e também a secreção de substâncias ao longo desse percurso, que vai acabar lá direcionando esse fluido final, né, como urina, pelos ureteres para a bexiga urinária e daí para a uretra para ser eliminado do nosso corpo. Então, a filtração do sangue é o processo, portanto, nos rins, que acontece por meio da ultrafiltração realizada nos glomérulos renais. Então, a gente tem, assim, o processo de filtração glomerular através do que a gente já falou, né, da rede de capilares fenestrados. Então, a filtração glomerular nada mais é do que essa passagem nos capilares fenestrados glomerulares, que por meio da pressão hidrostática, da pressão oncótica, vai possibilitar essa limpeza, digamos assim, do nosso sangue. Então, de acordo com a pressão sanguínea, portanto, aqui nós temos essa filtração glomerular. E daí a importância, né, de se manter um ritmo de filtração glomerular apropriado, favorável para que essa filtração aconteça. E isso é possível por meio do processo de vasodilatação ou vasoconstricção lá na arteríola aferente. Então, na região arteriolar desse capilar, nós temos a maior pressão e, consequentemente, a maior filtração glomerular. Então, esse filtrado glomerular coletado no espaço de Bowman, né, como a gente já falou, que é o espaço entre o túbulo glomerular e a cápsula de Bowman, então, entre a região dos capilares e a cápsula, ele fica nessa região e ele vai ser direcionado posteriormente ao túbulo. Então, esses capilares glomerulares, eles possibilitam essa filtração porque eles têm uma maior permeabilidade. Então, como eles são capilares fenestrados, e aí ele permite, consequentemente, essa maior passagem de constituintes, impedindo apenas a passagem de grandes moléculas e de células. Então, aqui só mostrando nessa questão da pressão hidrostática e da pressão oncótica. Então, no início, na porção capilar na porção arterial desse capilar, nós temos uma maior pressão hidrostática e, consequentemente, uma maior filtração, enquanto que na porção venosa nós temos uma maior pressão oncótica em relação à pressão hidrostática. Então, consequentemente, é isso que vai fazer com que aconteça o favorecimento ou não ao processo de ultrafiltração. Então, a pressão efetiva, né, da filtração glomerular, portanto, vai ser a diferença entre a pressão hidrostática plasmática e a pressão oncótica mais a pressão hidrostática do ultrafiltrado. Então, novamente mostrando justamente essa estruturação do capilar. Na porção arterial, por ter uma maior pressão hidrostática dentro desse capilar, nós temos uma maior remoção de constituintes, inclusive de fluido, do vaso em direção à cápsula, né, glomerular, a cápsula de Bowman, enquanto que na porção venosa é o oposto. Então, uma maior pressão oncótica e uma menor pressão hidrostática dentro desse vaso.
reduzindo assim gradativamente o processo de filtração glomerular. E é por essas características estruturais e também químicas da parede do capilar glomerular que vai ser favorecida a filtração glomerular e a permeoseletividade, ou seja, ao que esse capilar vai ser permeável. Então, em virtude dessas características do capilar glomerular, partículas com raio maior ou igual a 4 milímetros, eles não são filtrados, e partículas com raio menor ou igual a 2 nanômetros, e a água livremente vão ser filtrados. Então, basicamente, não são filtradas moléculas grandes, como proteínas, e células. Também a carga elétrica das moléculas interfere nessa filtração, de modo que cátions eles são mais facilmente filtrados do que nêutrons e nêutrons mais facilmente filtrados do que ânions. Também a forma das moléculas, né, e sua capacidade de se deformar interfere nesse processo de filtração. Então, se ela tem uma capacidade maior de deformação, elas conseguem também ser melhor ultrafiltrados. E o ritmo de filtração glomerular, como eu havia dito, é determinado pelo fluxo sanguíneo lá na arteríola aferente. E isso é regulado de acordo com a vasodilatação, a vasoconstricção nessa região, sempre sendo necessário manter o ritmo de filtração glomerular de forma constante, para que haja, né, essa filtração glomerular e a limpeza desse sangue, para que o nosso organismo ele fique sempre funcional, né? Sempre acontece o processo de homeostase. O ritmo de filtração glomerular ele vai ser determinado pela pressão efetiva média de filtração glomerular vezes o coeficiente de ultrafiltração. Então, se a gente for perceber, é justamente, né, uma consequência do volume sanguíneo, da pressão sanguínea que chega lá na arteríola aferente, que é o que vai propiciar o processo, né, lá da relação entre pressão hidrostática no capilar glomerular e pressão oncótica nesse capilar glomerular, mais a pressão hidrostática no espaço de Bowman, que a gente já falou. Enquanto que o coeficiente de ultrafiltração é o resultado da permeabilidade da barreira de filtração vezes a área da superfície do capilar. Então, como já dito, esse ritmo de filtração glomerular ele precisa ser mantido de forma controlada, de forma precisa. E ele precisa ser constante, para que sempre o sangue ele esteja sendo filtrado de forma eficiente. E isso é feito, é mantido através de um controle sistêmico, né? Mas também um controle intrínseco, presente na própria estrutura vascular. Essa percepção, a gente vai ter também essa realização intrínseca. O controle sistêmico são fatores hormonais, são fatores nervosos, então hormônios como a própria angiotensina, né, faz essa regulação, por exemplo, controles também nervosos vão fazer essa regulação. Então, aqui, primeiramente, o controle endócrino, nós temos o sistema renina, angiotensina, aldosterona, onde a angiotensina 2 ela é responsável desse processo de dilatação e constricção do vaso da arteríola aferente para a manutenção do ritmo de filtração glomerular constante, para que não haja essa interferência no ritmo de filtração glomerular, para que sempre haja esse controle do fluxo sanguíneo para os rins, né, lá na região glomerular, e, consequentemente, para que esse sangue seja filtrado adequadamente. E nós temos também possibilitar, além da manutenção da filtração, né, o processo realmente de diurese e natriurese. Então, isso é feito pela vasodilatação, vasoconstricção, que esses hormônios possibilitam. Mas também a gente tem aí a interferência nervosa, como a gente vê nesse slide. Então, a interferência do sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático, também é responsável pelo controle sistêmico. E o controle intrínseco, a gente tem os reflexos miogênicos no próprio vaso, que possibilitam esse controle. Como que ocorre esse controle intrínseco? Então, o aumento da tensão da parede arteriolar vai fazer com que ocorra a constricção, porque a própria estrutura vascular vai entender que está chegando um volume sanguíneo muito alto e que precisa regular para baixo. Então, isso aumenta a resistência ao fluxo sanguíneo na arteríola aferente e, consequentemente, né, controla uma filtração que seria exagerada. E, por outro lado, se a tensão na parede da arteríola ela é reduzida, a gente tem a vasodilatação para diminuir a resistência
do fluxo sanguíneo e chegar mais sangue e possibilitar um maior ritmo de filtração glomerular. Então, a gente vai ter com isso também uma retroalimentação túbulo-glomerular. Então, vai controlar esse ritmo de filtração por meio também, né, da estrutura, do volume que chega lá na estrutura tubular. Isso também vai identificar que está chegando mais ou menos fluido nessa estrutura tubular e, consequentemente, uma necessidade de diminuir ou de aumentar o fluxo sanguíneo para favorecer ou não o ritmo de filtração glomerular. Então, na retroalimentação tubulo-glomerular, a gente vai ter o aparelho justaglomerular presente, né? E quando ele identifica esse aumento ou essa diminuição do volume do fluido tubular, como eu falei, a gente vai ter a influência sobre esse volume sanguíneo, melhor dizendo, que chega lá na arteríola aferente. Então, se aumenta a velocidade de fluxo do fluido tubular, né, o volume de fluido lá no túbulo renal, vai ocorrer uma constricção da arteríola aferente para diminuir o ritmo de filtração glomerular e, consequentemente, favorecer a reabsorção tubular adequada, visto que se o fluxo for muito alto, rapidamente esse fluido vai virar urina e não dá tempo de reabsorver. Por outro lado, se o volume e a velocidade do fluido tubular for diminuída, a gente tem a dilatação para chegar mais sangue, então, consequentemente, aumenta o ritmo de filtração glomerular e a reabsorção tubular ela também se mantém adequada. Então, basicamente, seja por controle intrínseco ou por controle extrínseco, o que a gente tem é a alteração da vasodilatação ou da vasoconstricção da arteríola aferente, para que sempre se mantenha o ritmo de filtração glomerular apropriado. Para a determinação do ritmo de filtração glomerular, esse é baseado no conceito de depuração. O ritmo de filtração glomerular, como corresponde à depuração, ele pode tomar como base a depuração de uma determinada substância, como é o caso da creatina. E os túbulos renais, né? Os túbulos renais, agora, eles não têm nenhuma função com a filtração, mas eles têm, sim, uma grande relação com a reabsorção do ultrafiltrado glomerular, que nós já destacamos que menos de 1% é perdido como urina. Então, todo o restante do que é filtrado, ele é reabsorvido, ele é reaproveitado pelo nosso corpo, e isso é extremamente importante, porque, caso contrário, seria incompatível com a vida. Tanto a perda de eletrólitos, de água, né, de glicose, de tantas outras substâncias que são cruciais para a manutenção do nosso corpo. E também nos túbulos renais a gente tem secreção de outras substâncias. Algumas substâncias também são secretadas, como, por exemplo, o hidrogênio, né? O potássio também ele pode ser secretado lá nos túbulos renais, como a gente vai destacar melhor. Então, como nós já vimos, o ultrafiltrado ele é o resultado da filtração do plasma sanguíneo. E isso acontece no glomérulo renal. Ao passar nos túbulos renais, a gente vai ter um grande processo de reabsorção para evitar as grandes perdas que seriam incompatíveis completamente. Então, nos túbulos renais, a gente tem um princípio chamado de transporte tubular máximo. O que seria o transporte tubular máximo? É a capacidade máxima de reabsorção para uma determinada substância no túbulo renal. Então, o que é o transporte tubular máximo para a glicose? É a quantidade máxima de glicose que o túbulo renal consegue reabsorver. Então, todo o excesso ele vai sair via urina. Excedeu essa capacidade de reabsorção, que é o transporte tubular máximo, todo o resíduo, né, vai ser transportado via urina. E isso vai variar, inclusive, de acordo com o tipo de néfron que está envolvido. E varia entre os néfrons. E o que é secreção tubular? A secreção tubular é, por outro lado, a eliminação de substâncias que não são filtradas nos glomérulos, lá no próprio túbulo. Então, reabsorção é tirar do fluido tubular e jogar de volta para o intestino e daí para o sangue. E secreção é tirar do nosso corpo, né, lá do sangue, jogar no intestino, do intestino e ir lá para o fluido tubular e ser liberado. E essas atividades, né, essas funções dos túbulos renais de reabsorção e secreção, tem como serem avaliadas? Sim, tem, porque nós temos substâncias já que podem ser utilizadas como marcadores.
Então, substâncias que, se tiverem presentes em alta quantidade na urina, por exemplo, elas indicam que a função de reabsorção ela está inadequada, ou substâncias que, se tiverem baixa concentração na urina, elas indicam que o processo de secreção ele está comprometido. Então, sim, nós podemos avaliar essa função, sim. Tanto de filtração, quanto de reabsorção, quanto de secreção, elas podem ser avaliadas. Em relação à função tubular, né, nós temos, inicialmente, nos túbulos proximais, uma grande reabsorção dos ultrafiltrados. Né? A maior parte da reabsorção dos ultrafiltrados acontece nessa primeira porção do túbulo renal, que é o túbulo proximal. Então, aí nós vamos ter, por exemplo, né, reabsorção de glicose, de sódio. Então, um grande transporte de substâncias, especialmente de forma passiva e mediado por carreadores, como é o caso do próprio cotransporte da glicose, aminoácido, colesterol. Isso se dá em virtude da alta pressão oncótica peritubular e baixa pressão hidrostática capilar, ou seja, existe uma maior pressão no túbulo renal que favorece esse processo de reabsorção. Como a gente já viu, né? O oposto do que a gente tem lá no glomérulo. E esse transporte no túbulo proximal, que basicamente é um transporte para a reabsorção tubular, ele se dá, uma das formas é via transcelular, é atravessando essa célula. Por quê? Porque essas células elas têm grande área superficial que é conferida pelas microvilosidades. Então, isso favorece essa grande capacidade de reabsorção nos túbulos proximais. Então, é devido à alta pressão hidrostática existente na luz desse túbulo, né, como já dito, isso vai favorecer a reabsorção das substâncias, que é ainda mais favorecido por essa estrutura de vilosidades, aumentando assim a superfície de reabsorção. Também essa reabsorção acontece pela via paracelular, entre as células, por difusão passiva, principalmente, além do arraste pelo solvente. Então, por exemplo, a água com sódio. Isso também é facilitado pela própria disposição vascular. Então, o capilar peritubular, né, ele se organiza próximo a essa região do túbulo renal. Então, isso vai favorecer essa saída de substâncias da região tubular em direção ao capilar. Para a reabsorção de solutos, né, os mecanismos que são utilizados para esse transporte no túbulo proximal basicamente é a difusão passiva, além do arrasto pelo solvente, como já dito, e também transporte ativo favorecido pela bomba de sódio e potássio. Então, essa bomba de sódio e potássio, que é o transporte ativo primário, vai criar um gradiente de concentração, ela se localiza na base da célula tubular e ela vai criar um gradiente de concentração favorável para transporte ativo secundário na região apical dessa célula tubular, como, por exemplo, o transporte ativo secundário por cotransporte do sódio com a glicose, do sódio com aminoácido. Então, dessa forma, a gente tem a reabsorção desses solutos no túbulo proximal. Então, aí justamente mostrando o gradiente de concentração criado pela bomba de sódio e potássio para reabsorção por transporte ativo secundário, é o principal, né, tanto por cotransporte quanto por contratransporte com o sódio. Então, o cotransporte vai se ligar a molécula de sódio com outra molécula de glicose, aminoácido, né? E aí ela vai ser cotransportada para o interior da célula tubular e daí direcionada para o intestino e de volta para o nosso sangue. Já o contratransporte, enquanto que a molécula de sódio se liga lá na luz do túbulo, a seu receptor, uma molécula, por exemplo, de hidrogênio ou de potássio, ela se liga no interior da célula e vai ser colocada para fora, enquanto que o sódio para dentro. Então, contratransporte. Então, a reabsorção de sódio e substâncias acopladas, né, quando a gente fala do transporte ativo secundário, que a gente mostrou, a gente tem essa reabsorção, como eu dei o exemplo, dos monossacarídeos, como a glicose, aminoácidos, né, do fosfato, sulfato, ácidos orgânicos, o hidrogênio no processo de contratransporte. Então, a gente vai ter essa movimentação através da membrana basolateral da célula. Então, na região apical, pelos transportadores,
na região basal, favorecendo esse transporte por meio das bombas. E a reabsorção do sódio na região do túbulo proximal só acontece dessa forma? Não. A gente também tem a reabsorção eletricamente neutra, que é no formato de cloreto de sódio, e a reabsorção passiva por via paracelular, ou seja, entre as células. E aí a gente tem a porção final do túbulo proximal realizando essa reabsorção, né? Através do esgotamento de substâncias para CO e contra-transporte. Então, como é que vai ser absorvido o sódio? Então, a reabsorção passiva acontece também por meio da via paracelular, além dessa reabsorção eletricamente neutra por meio da ligação, né, do sódio com o arraste do sódio com o cloreto, devido às cargas dele. Então, no túbulo proximal, portanto, a reabsorção de sódio vai ser eletricamente neutro com cloreto de sódio, reabsorção passiva pela via paracelular. Então, por conta da carga, como eu falei, ó, o cloreto é negativo, então quando ele é reabsorvido, ele arrasta a carga positiva do sódio, de modo que sempre a gente vai respeitar, nesse caso, o gradiente eletroquímico, né, que é criado. Também no túbulo proximal é feita a reabsorção do íon bicarbonato. E aí, boa parte disso é impulsionado pelo gradiente de sódio, então, formado pelo contratransporte do sódio com hidrogênio na membrana apical. Então, a gente tem essa via também para reabsorção de bicarbonato, inclusive para manutenção do pH sanguíneo. Então, aqui, ó, o contratransporte do hidrogênio com o sódio, e aí isso vai favorecer a reabsorção do bicarbonato. Reabsorção do cloreto, ela é uma reabsorção em geral passiva, indiretamente controlada, né, pela bomba de sódio e potássio, porque a gente vai ter na região basal, como eu falei, o sódio, né, sendo jogado para o intestício e o potássio para dentro da célula e daí para o túbulo renal. Então, isso faz um gradiente favorável para a reabsorção de sódio e, consequentemente, cria um gradiente para a reabsorção de cloreto por meio da carga que eles têm, que é o pó. Então, o cloreto e o sódio ele sempre se atrai por conta da carga que eles têm. E aí a gente tem essa reabsorção por via paracelular, né, que inclusive também vai arrastar sódio por ela. Reabsorção de potássio e de cálcio. Então, isso aí se dá por transporte passivo. A gente vai ter o arraste pelo solvente também, sendo responsável por essa reabsorção do potássio, do cálcio, e difusão passiva. Então, vai respeitar um gradiente eletroquímico, inclusive pela via paracelular. Então, entre as células, a gente tem essa reabsorção do potássio, do cálcio arrastado pela água. E também o transporte ativo, né, que é uma via transcelular. Então, aí vai envolver bombas, como a bomba de hidrogênio, potássio, vai envolver bomba de cálcio. Então, aí a gente já tem o transporte ativo, criando um gradiente favorável para a reabsorção de potássio e de cálcio. E reabsorção de peptídeos, basicamente, né, assim como é o caso dos açúcares, pelo cotransporte com o sódio, ou seja, o transporte ativo secundário. Então, os aminoácidos eles vão ser reabsorvidos, né, por esse cotransporte com o sódio, que é favorecido pela bomba de sódio e potássio, por esse gradiente de concentração favorável. E também a gente tem o cotransporte com hidrogênio. E aí lembrar, né, que nesses casos a gente precisa ter a degradação desses peptídeos a aminoácidos, eles que vão ser reabsorvidos. Além disso, nos tubos proximais é possível ter a reabsorção de proteínas de baixo peso molecular, mas aí é um processo que ocorre por meio de endocitose mediada por carreador. Nos tubos proximais ainda ocorre a excreção de íons orgânicos, então a remoção de íons orgânicos do sangue. Então, ao invés de ser tirando do tubo renal e jogando de volta para o capilar, é o oposto. Retira-se do capilar e joga-se para o tubo renal para ser direcionado para a urina, para ser eliminado do nosso corpo. E que íons orgânicos seriam esses? Resíduos de metabolismo endógeno, como sais biliares, oxalato, creatinina,
prostaglandinas, adrenalina e outros. Então, daí a creatinina, ela ser um indicativo não só, né, da função de filtração, como, por exemplo, de secreção. Também drogas e toxinas exógenas, como antibióticos, diuréticos, analgésicos, herbicidas, né, são eliminados via secreção tubular, lá no túbulo proximal. Então, essas são substâncias que não conseguem ser adequadamente filtradas no glomérulo renal. E daí elas serem eliminadas basicamente por secreção tubular. Para essa secreção, basicamente essas substâncias elas são secretadas por meio de transporte mediado por carreadores também. E os túbulos distais, né? O que acontece nos túbulos distais? Então, agora iniciando na região de alça de Heylen, no ramo fino da alça de Heylen, esse é um epitélio baixo, com poucas mitocôndrias, ou seja, baixa capacidade de transporte ativo, poucas dobras membranosas internas, então também dificultando o processo de reabsorção, inclusive, e o epitélio, né, não projetado para o transporte ativo. Então, daí a gente não tem nessa estrutura um transporte ativo realmente. Então, o que é que acontece na alça de Heylen, no ramo fino? Basicamente, a reabsorção de água de forma passiva. E essa reabsorção de água de forma passiva na alça de Heylen, ela é favorecida pelo fluxo contracorrente que existe entre o sangue e o direcionamento do fluido tubular. Já o ramo ascendente grosso da alça de Heylen, a gente tem uma alteração no epitélio. O epitélio é um epitélio mais alto, ele tem um grande número de mitocôndrias, grande quantidade de dobras de membrana basolateral e, assim, uma alta capacidade de transporte ativo dos solutos. Então, nesse epitélio tubular, a gente já tem uma retomada da reabsorção, né, de conteúdos desse fluido tubular. A mesma coisa acontece no túbulo distal convoluto. Então, nesse túbulo distal, a gente também tem um epitélio mais alto e com um grande número de mitocôndrias. Então, consequentemente, uma alta atividade de transporte ativo de soluto. Então, o túbulo distal convoluto, juntamente com a alça de Heylen, o ramo grosso dela, vai ser responsável, né, pela grande reabsorção de sódio, de potássio, de cloreto e de cátions de valente, como cálcio e magnésio, de forma contrária ao gradiente de concentração. Então, é o que faz com que haja uma grande concentração da urina que é produzida, nessa porção final. No túbulo distal convoluto, essa reabsorção de sais ela é impulsionada pela bomba de sódio e potássio e por outras bombas ali presentes também. Então, isso vai criar um gradiente de concentração favorável para esse processo de reabsorção na membrana apical da célula. Lembrando que a bomba ela fica sempre na membrana basal da célula. E os cotransportadores, os canais na região, né, apical, justamente favorecendo esse transporte das substâncias a partir do gradiente gerado pela bomba. Então, no túbulo distal convoluto, o gradiente para o sódio aciona o cotransporte, né, com cloreto, contratransporte, com potássio, por exemplo, e isso vai favorecer esse processo de reabsorção. No túbulo distal convoluto, juntamente com a porção do segmento coletor, né, lá no finalzinho, a gente tem, portanto, o contratransportador de cloreto de sódio, além de canais de sódio na membrana apical que favorecem essa reabsorção desses solutos. O cotransportador de cloreto de sódio, ele é inibido por diuréticos, os tiazídicos. Então, é uma forma de ação medicamentosa, né? Agir nesses cotransportadores. Se a função dos cotransportadores de cloreto de sódio vai ser influenciada, consequentemente, a absorção de cloreto de sódio também. Então, ele vai ser eliminado na urina. E, com isso, arrasta a água. Por isso, a função de diurético. O túbulo distal convoluto, assim como o ramo ascendente grosso da alça de Heylen, é importante destacar que ele é impermeável à água. Então, nessas regiões não ocorre, né, uma reabsorção de água, mas sim uma reabsorção de sais. Consequentemente, a diluição desse fluido tubular ele fica maior, porque a gente não tem uma reabsorção de água nessa região. E justamente por isso, né, nessa região é onde agem
sistemas que vão ser responsáveis pela regulação de hipotensão ou desidratação no nosso organismo. O segmento conector, ele é um elemento de transição e ele tem funções conjuntas com o túbulo distal convoluto e com o ducto. No ducto coletor, ou túbulo coletor, que é essa porção final, nós vamos ter um segmento de transição, inicialmente, por diferenciação de tipos celulares e também diferentes funções de acordo com as suas porções e tipos celulares. No ducto coletor, nós temos a porção cortical e a porção medular, que, por sua vez, vai desembocar nas papilas e na pelve renal, que é, a partir de então, o fluido vai ser chamado de urina. Então, nesse momento, não tem mais nenhum processo de reabsorção ou de secreção. O túbulo coletor ele é formado por dois tipos de células de destaque, né, funcionalmente falando, que são as células principais e as células intercaladas. Nas células principais, existem extensas dobras da membrana basal, ricas em bombas de sódio e potássio, e que vai gerar, com isso, um gradiente eletroquímico favorável para a reabsorção de sódio e, consequentemente, de outras substâncias a ele associadas. Então, nessas células principais, por exemplo, nós temos o favorecimento da reabsorção de cloreto de sódio, visto que, como já vimos, né, esse cloreto de sódio, tanto pela via transcelular quanto paracelular, arrastado pela carga elétrica, e ainda a excreção do potássio, né, pela própria bomba de sódio e potássio é favorecida. E as células intercaladas, por outro lado, elas favorecem a reabsorção de potássio através da bomba de hidrogênio e potássio presente na região basal dessas células. Então, essa bomba de sódio de hidrogênio e potássio, ela vai jogar o hidrogênio para dentro da célula, o potássio, para o intestino, vai favorecer com isso a reabsorção do potássio lá do fluido tubular, enquanto que o hidrogênio ele vai ser jogado no fluido tubular, o que justamente vai acidificar a urina. Então, no túbulo proximal, pelo que a gente já viu, a gente vai ter reabsorção e secreção de água e de solutos filtrados, independente do estado do indivíduo. Nos túbulos distais e ducto coletor, vai controlar o nível de excreção final da água e solutos. Então, isso responde aos sinais sistêmicos para a manutenção da homeostase. Então, nos túbulos distais e nos ductos coletores, aí a gente já tem uma interferência de hormônios, né, por exemplo, que vão, de acordo com as necessidades do organismo, fazer com que ocorra uma maior secreção, uma maior reabsorção para a manutenção da homeostase. Então, os ductos distais e ductos coletores, portanto, são aqueles que respondem ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, ao ADH, ao peptídeo natriurético atrial, ao PTH, à calcitriol, à calcitonina, para a manutenção dos níveis de cálcio, né, de fósforo, de potássio, de sódio, de água. Então, isso vai manter a homeostase no nosso corpo. Então, assim, nós percebemos o quanto é importante o sistema renal para que se mantenha a homeostase no nosso organismo, a concentração de íons, a concentração de tampões, né, de substâncias necessárias à constituição do nosso organismo, à manutenção energética do nosso organismo, então, e também, principalmente, a remoção daquilo que é deletério a ele. Assim, nós findamos mais esse momento.